Alunos, vou mostrar para vocês hoje outros tipos de ângulos, certo? Que vocês já conhecem o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo obtuso, o que é um ângulo raso ou de meia volta, né? O ângulo de 180 graus. Um ângulo de volta inteira, que é o ângulo de 360 graus. E hoje, então, nós vamos falar de ângulos congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, certo? Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Então, olha esse desenho. Eu desenhei aqui o ângulo. Nós temos o ângulo maior, que é o ângulo AOB, é todo esse ângulo aqui. Nós temos o ângulo AOC, que é esse ângulo em azul. Nós temos o ângulo BOC, que é o ângulo em vermelho. Agora, tanto o ângulo AOC quanto o ângulo BOC, eles possuem o mesmo vértice, que é o ponto O, e possui um lado em comum, que é o lado OC. Então, quando isso acontece, nós dizemos que os ângulos são consecutivos, certo? Agora vamos ver o que são ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando eles são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Os ângulos AOB, que é esse ângulo aqui que está em vermelho, tá? Aqui, gente, eu usei três cores para chamar a atenção de três ângulos. AOB é um ângulo vermelho, o ângulo BOC é o ângulo verde e o ângulo AOC é o ângulo todo em azul. Então, vocês podem observar que esse ângulo AOB, ele é uma parte, ele é um pedaço do ângulo AOC. Ele está dentro do ângulo AOC. E o ângulo aqui BOC também é uma parte, é um pedaço, né, do ângulo AOC. Então, todos os dois ângulos aqui, né, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles estão contidos, eles estão dentro do ângulo AOC, certo? Então, observem agora o seguinte, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são ângulos consecutivos, certo? Porque eles possuem o vértice O e possuem o lado OB, que é comum aos dois ângulos. Mas eles não possuem pontos internos comuns. Tudo que é desse ângulo vermelho aqui, só é dele. Tudo que é do ângulo verde aqui, só é dele. Então, eu posso dizer que os ângulos AOB e o ângulo BOC, eles são ângulos adjacentes, que é o mesmo caso daqui de cima. O ângulo AOC e o ângulo aqui, né, BOC, eles são ângulos consecutivos adjacentes. Tudo que é do ângulo azul só é dele. Tudo que é do ângulo vermelho só é dele. Então, quando isso acontece, né, eu posso dizer que eles são consecutivos adjacentes. Agora, olhem uma outra situação. O ângulo AOC, que é o ângulo que tem abertura maior, e o ângulo AOB, eles possuem pontos internos comuns. Ou seja, esse ângulo AOB e os pontos dele pertencem também ao ângulo AOC.
Porque esse ângulo vermelho, ele está dentro desse ângulo AOC. Então, eu não posso dizer que eles são ângulos adjacentes, porque eles têm pontos, ou seja, eles têm uma região que é comum, certo? Pertence tanto ao ângulo vermelho quanto a esse ângulo aqui azul. A mesma coisa vai acontecer com esse ângulo verde aqui. Esse ângulo BOC, ele não é um ângulo, né, adjacente ao ângulo AOC, porque ele está dentro desse ângulo AOC. Então, tudo que é desse ângulo verde é também desse ângulo maior. Então, eles não são adjacentes. Então, se um ângulo tiver dentro de outro ângulo, eu não posso dizer que eles são adjacentes, certo? Então, acho que deixei bem claro aqui para vocês, né, através do desenho, o que são ângulos consecutivos e o que são ângulos adjacentes. Então, os ângulos consecutivos é um ângulo ao lado do outro, né, tendo o vértice comum e um lado comum, né, sem terem pontos em comuns, né? Outra vez mostrando esse desenho aqui. Aqui eles são consecutivos e posso dizer também que eles são adjacentes, certo? Agora, foi o que eu fiz aqui no desenho de baixo. Se eu pegar esse ângulo AOB e comparar com o ângulo BOC, que é esse ângulo vermelho, eu não posso dizer que eles são adjacentes. Por quê? Porque esse ângulo vermelho aqui, ele está dentro desse ângulo maior. Ele é uma parte desse ângulo maior. Então, tudo que pertence a esse ângulo aqui, BOC, vai pertencer ao ângulo AOB. Então, não são adjacentes. Entendido, gente? Agora, então, no próximo vídeo, eu vou falar, né, de mais 3 ângulos aí, ok?